Bom, meus amigos, voltamos para o segundo bloco do programa Voz do Planalto, nesta noite maravilhosa de domingo, aqui pela TV Nova Nordeste. Agora com dois convidados especiais. Como sempre, todos os meus convidados, eu sempre digo, são convidados especiais que participam aqui do nosso programa. Eu estou com a secretária da Juventude aqui da cidade de Carpina, a minha amiga Manu Lapa, que eu já começo a cumprimentá-la. Manu, muito boa noite. Boa noite, Ramos Silva, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Pois é, e do outro lado aqui, o lado esquerdo, eu estou com um consultor, ou o consultor de políticas públicas, vamos dizer assim, que é o Fabrício Lopes. Fabrício, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ramos, uma boa noite a você, telespectador. Agradecer a oportunidade e a chance de estar dialogando um pouco mais com o pessoal de Carpina e toda a região. Que bom. Olha, e recentemente a secretária da Juventude aqui da cidade de Carpina realizou, né, um encontro com os jovens de nossa cidade e convidou o Fabrício Lopes para falar exatamente de políticas públicas direcionadas para os jovens. É isso mesmo? Exatamente, Ramos. O encontro aconteceu no dia 15, né, na Escola Técnica, com a participação da Juventude, foi muito positivo. E essa vinda de Fabrício veio só somar, porque assim, ele tem lá as responsabilidades deles, que são várias, e encontrou uma vaga aí na agenda dele com muito carinho e veio dar a sua contribuição, que com certeza a Juventude de Carpinense só tem a ganhar com essa visão de um jovem, né, que tem uma perspectiva tão bonita aí, uma visão tão bonita em relação às lutas mesmo da juventude, não só carpinense, pernambucana, mas brasileira, né? É verdade. Aliás, ao jovem Fabrício, né, que está aqui comigo, falar de política pública para o jovem, né, para os jovens, como é que me fale um pouco, o governo tem abraçado essa causa? Tem crescido não só no Brasil, mas é uma demanda que vem crescendo mundialmente, porque a juventude ela é a força motriz de desenvolvimento de qualquer sociedade. O Brasil, no ano de 2009, teve o pico da sua onda jovem, onde nós tivemos o maior número de jovens dentre a totalidade da população brasileira, quando atingimos 53 milhões de jovens naquele momento. Tanto é que o desenvolvimento do Brasil, a população economicamente ativa que a gente tem hoje, esse desenvolvimento econômico, também se dá em vias da entrada de tanta gente nova no mercado de trabalho. A gente sabe que o Brasil hoje vive uma característica de pleno emprego. Lógico que o pleno emprego não é emprego para todo mundo. Existe uma taxa de desemprego que, segundo os organismos internacionais, está dentro da média ali. Essa margem de desemprego ainda é muito grande dentro da juventude, né? Ela ultrapassa os 12% da média de 8%, que é a média nacional do desemprego. E é essa juventude que a gente quer construindo políticas públicas para que ela consiga construir uma perspectiva de futuro, porque hoje as coisas estão andando muito rápido. Então, a gente não tem como pegar uma política de 20 anos atrás, que dava certo para emprego, e aplicar hoje. É justamente sobre isso que a gente falou com a Juventude de Carpina, nessa grande atividade que a gente teve a oportunidade de participar sobre o convite da Manu, e agora a gente espera que esse primeiro passo gere novos resultados aí para a cidade e para toda a região. É verdade. Essa questão do desemprego entre os jovens, né, na nossa região, a gente sabe que não é fácil, não é? Muitos jovens aí desempregados, e aí surgem os problemas, principalmente o envolvimento, infelizmente, com a droga, com o consumo, com o tráfico, né? Enfim. A gente tem um problema hoje, porque principalmente as drogas pesadas, como o crack, vem fazendo uma destruição enorme na vida de muitas famílias. Isso não se dá apenas pelo fato da falta de educação, da falta de emprego, né? Isso também se dá por uma questão cultural nova. É importante que você, pai, que você, mãe, que está aí me assistindo nesse exato momento, não é só colocar o seu filho na escola, não é só colocar ele na aula de natação. Tem que dar afeto, tem que dar carinho, tem que conversar com ele. Porque quando nós falamos de droga, nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? O álcool hoje devasta a vida de muitas pessoas. E muitas vezes não é o jovem que bebe essa quantidade excessiva de álcool. É o jovem que chega na sua casa, vê o seu pai alcoolizado, né? Muitas vezes agredindo a sua mãe e coisas desse tipo. Que perspectiva? Se dentro da própria casa dele ele não consegue ver uma relação de respeito familiar, né? Às vezes ele vai buscar
em outro, né, alguma coisa que empolgue ele. Infelizmente, muitas vezes, o que está mais acessível são drogas extremamente pesadas. Então, é uma discussão que a gente não pode fazer, em primeiro lugar, no calor da emoção, né? Temos que combater de fato, começar combatendo a questão do crack, que destrói famílias não só de jovens. Tem muita gente já de idade também que botou a boca no cachimbo de crack, depois para sair, são famílias sendo destruídas de várias formas. Então a gente tem que analisar esse assunto com muito carinho, porque não é um assunto que está distante da gente, não. É um assunto que está muito perto e muitas vezes até dentro da nossa própria casa, sem a gente perceber. É um fato, é um fato. Agora há pouco eu conversava com a conselheira tutelar, não é? Aqui de Carpina, Aurelaine Silva, e ela dizia exatamente das dificuldades. Não é? E, enfim, as famílias, os pais agridem, exploram, inclusive sexualmente, seus filhos. Não é? Isso é lamentável, não é, Manu? Exatamente, Ramos Silva. Eu costumo dizer que a estrutura é real, e não precisa ser dito. O pai, a mãe, eles sabem disso. Está dentro de casa, está na primeira célula universal, né, que é a família. E dali é onde eu vou formar o meu cidadão, né, essa consciência. Então, assim, hoje, qual é o retrato da família que nossos jovens, que são jovens que nós estamos falando, mas as nossas crianças estão vivendo? Que retrato de família nós estamos mostrando hoje em dia? E também, além disso, Ramos Silva, existe um problema que é do século XXI, que não é um problema, mas ele se torna a partir do momento que a gente não tem essa construção, essa consolidação, que é o pai e a mãe que hoje tem que sair de casa para trabalhar. E aí? Qual é a estrutura na hora que eu estou saindo de casa? Que essas mães, elas estão tendo que não só ser mães, mas também elas estão sendo o esteio financeiro dessa casa. Como é que está ficando essa criança? Como é que está ficando esse jovem? Em que situação de vulnerabilidade eu estou os deixando? Então, é preciso que haja essa transformação, sim, porque é uma transformação positiva na nossa sociedade, mas é que preciso que a gente, para que a gente consiga percorrer esse caminho de desenvolvimento, em que ponto eu estou deixando a minha casa para poder sair dela em busca de algo a mais? Então, esses questionamentos que a gente tem feito, para daí, então, a gente trazer também outros questionamentos estruturais para a gestão pública em si. Eu não posso apenas ir buscar na gestão, não seja ela pública, seja instituições privadas, governamentais ou não governamentais, enfim, eu preciso saber primeiro em que ponto eu estou deixando meus filhos e até onde eu posso ir buscar o socorro, até onde eu posso ir buscar o auxílio, uma orientação, sabendo que o ponto de partida somos nós, pais. É verdade. E a gente sabe, Fabrício Lopes, que a educação é a base de tudo, né? A nossa região aqui da Mata Norte, do estado de Pernambuco, cresce muito. Até surgem empregos, mas os jovens não estão preparados, não estão qualificados. Eu acho que é necessário mais escolas que preparem esses jovens. Não só mais escolas, que isso nós crescemos, né? Tanto no estado de Pernambuco quanto no Brasil, nós aumentamos muito o número de escolas, principalmente escolas técnicas, escolas de tempo integral. Mas o que nós precisamos, de fato, é de começar a se incorporar a esse novo diálogo da sociedade. Como eu falei anteriormente, as coisas estão andando muito rápido. Se a gente pega um jovem de 1950, né, eu consigo definir ele pela década que ele nasceu e tenho mais ou menos a noção da música que ele escutava, da roupa que ele vestia, do artista que ele gostava, dos locais que ele ia. Se eu pegar um jovem de 1986 e um jovem de 1991, eles são jovens extremamente diferentes. E eles nasceram praticamente 5 anos, 6 anos de diferença um do outro. Ou seja, são mutações que a nossa sociedade está vivendo no campo da informação, no campo das relações pessoais, e que a gestão pública precisa acompanhar esse ritmo. Porque se a gente demora também para fazer uma elaboração qualificada de políticas públicas que incida diretamente na vida dessas pessoas, corre-se o risco de, quando essas políticas estiverem sendo implementadas, a geração que vai usufruir dela não se identifica com ela, porque já é uma política diferente daquela que ela necessita. Só para você entender, nós tivemos nos anos 90, no Brasil, uma política por parte do governo federal que impediu praticamente a construção de escolas técnicas federais. Nos anos 2000, a gente sofreu uma demanda
com a ausência de pessoas com qualificação técnica para assumir os postos de trabalho. E hoje nós fazemos uma corrida contra o tempo. O Pronatec é um exemplo disso. É uma corrida contra o tempo, tentando formar a qualquer custo os jovens na área técnica para ocupar os espaços do mercado de trabalho. Será que vão ser todos bem formados? Lógico, vão sair muitos bons, mas a gente tem que pensar a política pública com visão de futuro. A coisa tem que começar e terminar a ser feita com tempo, com prazo, com elasticidade. Muito bem. Olha, gente, seria ótimo nós continuarmos com esse papo, não é? Mas por 30, 40, uma hora aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo não dá. Televisão, o programa é curtinho, mas valeu realmente a participação deste mestre aqui, não é? Em políticas públicas, vamos dizer assim, que é o nosso Fabrício Lopes, e a secretária da Juventude de Carpina, a minha amiga Manu Lapa. Manu, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez no nosso programa. O prazer é todo nosso, e todas as vezes que você nos chamar, a gente está prontamente à disposição, Ramos Silva, porque é um prazer e a gente precisa, de fato, falar mais sobre essas políticas de juventude. A gente precisa falar mais sobre juventude. Afinal de contas, é uma política nova, é um contexto novo no cenário político, né, na verdade, é um contexto novo. E que sempre existiu, mas que agora foi que deu grande boom. E a gente precisa cada vez mais realmente da força das mídias para fazer com que isso ganhe força. Muito bem. E qual a mensagem de Fabrício Lopes para os jovens brasileiros, em especial os jovens aqui do nosso estado de Pernambuco? Eu agradeço de antemão a oportunidade, Ramos, e dizer que essa atividade que aconteceu foi o início. Outras atividades dessas estão programadas. A participação de vocês presencial ou pelas redes é extremamente importante. A gente sabe de todos os problemas. E os problemas de Carpina não são diferentes da maioria dos problemas do resto do Brasil. O que nós precisamos é criar propostas, é inovar, é ter coisa nova. Nós precisamos inovar. Então, se a gente começar a apontar caminhos, fica muito mais fácil para quem está na gestão pública construir as políticas públicas e fica muito mais qualificada a nossa cobrança em cima dos nossos vereadores, deputados, governadores, por aí afora. Agradeço você a oportunidade, a você de casa pela atenção e muito obrigado. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao nosso Fabrício Lopes e também a Manu Lapa, secretária da Juventude aqui da nossa cidade de Carpina. Meus amigos, muito obrigado pela atenção ao nosso programa de hoje. Agradecemos a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de paz, de tranquilidade. Próximo domingo, às 22h30, aqui pela TV Nova Nordeste, voltaremos com o nosso programa Voz do Planalto. Até lá, se Deus quiser.